para aprender, hoje você vai compreender. Hoje eu vou reagir a esse vídeo do Humberto. Esse tema que é um tema que vocês me pediram, que vocês gostam. Então vamos lá. Ao que ponto eu vou mostrando, né? Eu também vou aprendendo. E é isso aí, para aprender a falar com vocês, conversar com vocês. Eu espero que o som esteja bom, a luz também, tá bom? Vamos lá. Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que a sua estadia no planeta Terra é um grande teste de coeficiente de inteligência, de quociente de inteligência. Porque simplesmente tudo que nós passamos no ano de 2019, 2020, eu não ouso nem falar aqui, foi um grande teste de QI, meu irmão. E é verdade, né? Nós passamos por um momento muito complicado, né? Eu também não vou falar a palavra aqui porque o YouTube ele tá muito complicado, tá censurando as pessoas, né? Principalmente nessa época agora que nós estamos vivendo, né? O que estamos vivendo no Brasil, então as coisas tendem a piorar, né? A censura, mas foi muito complicado, né? Sua vida inteira é um grande teste de QI, onde apenas aqueles que estão despertos do Matrix conseguem entender alguma coisa. Você pode viver no tempo de ignorância praticamente quase a sua vida inteira. Mas saiba que em algum momento, pela vontade de Deus, lhe foi apresentada a verdade. A maioria das pessoas vai lutar para defender o sistema. E se assim for, elas vão degolar você para que permaneçam na ignorância. Mas todas as pessoas em unanimidade lhe é apresentada a verdade. Ainda que eu não existisse, ainda que eu estivesse morto, sempre haveria um outro alguém trazendo a verdade para vocês. Eu sou apenas uma peça no tabuleiro, como também há tantas outras milhares e milhões. E por E nós temos muitas pessoas, né, para nos alertar, nos avisar. Nós temos, eu gosto bastante de alguns canais aqui. Eu vou falar os três principais que eu gosto muito de assistir. É, ai, tem muito, eu não quero ser injusta, né? Mas tem o Davi, do Encarando o Sobrenatural, né? Um excelente canal, vem nos alertando há muitos anos. Nós temos o Rômulo Malasquim, o Tiago Lima, o Além da Nuvem, né, com o Márcio. Então aí nós temos muitas pessoas para nos alertar, né? O Humberto, ele se foi, mas ele deixou o legado dele aqui, né, no canal dele. E os meninos, né, continuam esse legado de nos alertar, nos avisar, né? Então vale muito a pena vocês se inscreverem no canal, nos canais deles. que eu falo isso para você? Porque que isso aqui é extremamente importante e por que a existência humana é um grande teste de QI, é um grande teste lógico. Meu irmão, eu quero fazer uma pergunta para vocês, uma pequena pergunta. Hoje, com o conhecimento que nós temos hoje, seria possível replicar a construção das pirâmides do Egito? A pirâmide de Gizé, por exemplo? Hoje, com a nossa atual tecnologia, não estou falando a tecnologia dos militares, estou falando a tecnologia civil. Hoje, seria possível criar as pirâmides do Egito? Ou simplesmente você pega aí monastérios inteiros, que foram esculpidos num único bloco de pedra. Não há junção de uma pedra com a outra. Uma grande pedra que foi esculpida um monastério inteiro, com palácios, com parques, com portas, uma única pedra. Aí fica a pergunta para você. Será que nos dias de hoje seríamos capazes de construir as pirâmides no Egito? Bom, o meu pensamento é que não. Ainda que nós temos máquinas industriais absurdas, principalmente no âmbito de mineração, máquinas imensas, ainda assim nada teria tanta precisão como são os blocos da pirâmide do Egito, e também nada conseguiria suportar tamanho peso, como são pedras que pesam, sim, para não dizer centenas, mas milhares de toneladas. Isso nós estamos falando da pirâmide de Gizé. Quantas pirâmides que não existem pelo mundo? Quando você analisa a cultura ancestral, a cultura dos índios, a cultura primata, a cultura dos povos antigos, todos falam a mesma coisa. Todos. Para deixar isso aqui bem claro, bem claro mesmo, repare bem aqui, ó, como que os egípcios enxergavam a visão do mundo. Ó. A gente está falando de uma civilização altamente tecnológica, uma civilização que conseguiu criar pirâmides que estão em pontos magnéticos na Terra, que favorecem a abertura de portais, favorecem ao uso do éter, e não somente isso, como o próprio Discovery Channel, o próprio National Geographic já fez documentários com Stephen Hawking, que foi uma das pessoas mais celebres aí deste mundo, um físico dos mais celebres, e simplesmente foi constatado que o tempo passa diferente dentro da pirâmide do que fora. Se você
Hoje eu vou ficar mais caladinho porque nós estamos aqui para ouvir, né, e aprender na aula que o Humberto está me ministrando, né? Então eu vou ficar mais quietinha hoje. É um pão e colocar ele dentro da pirâmide, ele não apodrece. Fora da pirâmide, em poucos dias ele está mofando já. Um nível de exímio, excelência, que hoje nós não conseguiríamos colocar. Esse povo, que foram os faraós, que foram o povo do Antigo Egito, acreditava nessa visão cosmológica. Mas claro, né, vale tudo, de menos o questionamento científico. Né? E eu queria só um adendo aqui. O Humberto, ele comprou uma piramidezinha, né? Na verdade não é uma pirâmide, né? É o cobre em formato de pirâmide, assim. Um dia eu trago para vocês, porque eu não tô com ela aqui. E aí nós fizemos o teste, né, da tão famosa maçã, né, que a maçã, eu coloquei ela coloquei uma maçã longe da piramidezinha de cobre e coloquei uma maçã dentro da pirâmide de cobre, né? Muito interessante. A maçã de fora apodreceu primeiro que a maçã de dentro. Se você pegar a cultura dos sumérios, a cultura dos sumérios, um povo antigo, um povo primitivo, um povo que tem a sua datação de 4, 5 mil anos, pelo menos 4, 5 mil anos, e você analisar a visão do povo sumério, você vai ver que é praticamente semelhante ao povo egito. Aí você começa a pegar a cultura celta, cultura africana, cultura romana, cultura islâmica, você pega lá a cultura de australiana, nem vou falar dessa aqui, mas cultura australiana, cultura maia, japonesa, os índios navarros, cultura babilônica, dos vikings, dos incas, chineses, todo mundo com a mesma visão cosmológica. Somente essa aqui diferente, ó. Somente essa aqui, ó. Só essa aqui diferente. Avançando um pouco mais para você poder entender, olha só. Olha a cultura dos caras aí, os nórdicos, a cultura dos hebreus presente na própria Bíblia. O tempo todo falando da mesma coisa, meu irmão. O tempo todo falando da mesma coisa. Você vai avançando, você vai vendo, o tempo todo falando da mesma coisa. Aí entra uma pergunta que eu acho que é interessante, né? Você tem aí 5, 6 mil anos de civilizações que falam a mesma coisa. Hoje em dia não conseguimos recriar aquilo que era no passado. Até o ano de 1940, ou você pega lá o Almanac dos Estados Unidos, falava também a mesma coisa. 1940 até 1940 era a mesma coisa. Mas claro, aí quando você questiona, fala, porra, peraí, essa visão tem 6 mil anos de existência e ela perpetuou até depois de Cristo, no ano de 1940. Ela Infelizmente, né, todo mundo que fala sobre esse assunto, né, sobre a questão da Terra, o formato dela, é taxado de louco, né? Humberto foi taxado de louco, né? Mas tem uma lógica, uma razão para tudo acontecer. Porque é tanta mentira que uma hora a verdade vai estar à vista, né? Vai estar à mostra, vai estar para todo mundo ver a verdade, né? Mas infelizmente muitas pessoas querem ser cegas, né? Não querem nem questionar mais nada. Não tô falando para você pegar e ir contra tudo e vai quebrar e vai, sabe? Mas pelo menos assim, ter o mínimo de questionamento, aquela questão, como o Beto falou no início do vídeo, da questão do QI, né? A gente tem que ter QI para. Porque o que difere nós dos animais é essa questão nossa, né? De poder raciocinar, né? Ter um entendimento que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos que questionar, né, esse mundo. Não tô falando para você fazer tudo contra o sistema, mas pelo menos assim, ter em você, né, por mais que você não fale, mas saber sobre a sua personalidade, a sua identidade, saber quem você é e o que você pensa e não ser levado por influências, né? perpetuou, meu irmão. Agora, por que eu vou pensar diferente? Ah, porque criaram um órgão, eles foram lá para a Lua. Ah, claro, um órgão cujo nome em latim significa mentira. NASA, Naja, em latim é mentira. Só você pesquisar. O nome, o próprio nome, o nome da empresa chama mentira. E aí eu tenho que acreditar. Quando o Elon Musk fala que nós podemos viver dentro de uma simulação, existe uma probabilidade que nós estamos vivendo uma simulação, todo mundo bate palma. Se vier um maluco falando que você é um NPC de um jogo de GTA 50, todo mundo bate palma. Se você pegar lá um cara falando que nós vivemos dentro de um joguinho de computador chamado Roy, lá do Rick and Morty, todo mundo bate palma. Se você falar que você vive dentro da Gretchen, todo mundo bate palma. Agora, se você falar assim, peraí, campeão, a Terra não poderia ser estacionária e parará por urubu? E falar assim, infelizmente, plana? Ah, e você é um vilão. Você que está olhando para a história do mundo. Deixa eu voltar aqui. Você que está olhando para a história do mundo, todas as culturas falando a mesma coisa, culturas que não conseguimos replicar o âmbito tecnológico, até o ano de 1940, todo mundo falando a mesma coisa. Aí eu tenho que acreditar nessa lorota. Ou seja, se todo mundo tiver que dar as nádegas, eu sou obrigado a dar também. É isso. É isso. Todo mundo deu as nádegas, eu sou obrigado a dar também. Aqui é um consenso coletivo. Tá percebendo a baita da hipocrisia do cacete? Ou seja,
Uma pessoa que fala assim, meu irmão, eu não acredito nisso, eu não acho que nós somos uma bola supersônica no universo, até porque tem 6.000 anos de todas as culturas antigas falam a mesma coisa. E até o ano de 1940 falava a mesma coisa. Aí você quer que eu acredite nisso aqui? Ah, E eu conversei com o Humberto sobre essa questão também, até mesmo para o futuro das meninas, né? Então, assim, Humberto, como que nós vamos fazer para explicar isso, mas que assim, mesmo que você faça o homeschooling, ele não é regularizado no país. Então, você vai ter, para você ter um diploma para o seu filho poder fazer uma faculdade, se ele quiser, né? Você vai ter que fazer um enseja. E para você fazer um enseja, você precisa ensinar a criança as coisas do mundo, né? É, a questão do evolucionismo, né? Ensinar tudo para criança, até coisas que não condiz com o que você pense, mas você tem que ensinar, porque se ela for fazer uma prova, como é que ela vai, né? Complicado, né? Então, assim, aí eu falava para ele assim, aí, como é que vai ser? Ele tá assim, não, Thaís, calma, tudo tem seu tempo, quando elas forem adultas, né? Aí eu vou explicar para elas. E agora, como o Humberto se foi, quando elas forem maiores, né? Eu já fiz um backup do canal do Humberto, eu tenho aqui no meu HD. Eu vou mostrar tudo para elas e elas vão conhecendo o pai delas, né? Quem que foi Humberto Volts aí, que nós temos uma longa caminhada pela frente, né? A minha mais nova vai fazer um aninho agora, em agosto. Então, assim, nós temos uma longa caminhada pela frente, né? então, aí eu vou falar, a Terra, como eu falei aqui no começo do vídeo, é um grande teste de QI, meu. Isso aqui é um grande teste. O que aconteceu no ano de 1900 e... perdão, vamos falar assim. O que aconteceu no ano de 1620? O que aconteceu no ano de 1720? O que aconteceu no ano de 1820? O que aconteceu no ano de 1920? O que aconteceu no ano de 2020? Foi um grande teste de QI. Eu não vou nem falar aqui o que foi. Grande teste de QI. E aí eu tenho que acreditar no... eu sou um elefante marinho. Eu me sinto um elefante marinho. Oh, meu Deus, o primeiro elefante marinho da minha família. Que honra. Meu Deus, vamos trazer o prêmio Oscar aqui. Não, o prêmio Nobel. Por quê? Porque eu me sinto um elefante marinho. Eu tenho que acreditar. Né? Quando eu estiver morto, os ossos só vão dizer uma coisa: ou é macho ou é fêmea. Aí eu tenho que acreditar. Que maravilha. Ou seja, você hoje pensar no que é correto, você hoje pensar naquilo que é correto, naquilo. Gente, vocês ignoram as crianças no vídeo do Humberto. Eu sempre falava pro Humberto, grava a hora que as meninas dormirem, né? Mas o Humberto não gostava de trabalhar à noite. Ele falava, né? Igual a Bíblia nos ensina, né? A palavra de Deus nos ensina que quando a noite cai, ninguém mais pode trabalhar, né? Que é o ideal, né? Porque nós nascemos para ficar acordados no sol e dormir com a lua, né? No escuro. Claro que tem pessoas que têm uma profissão noturna, né? Mas se você trabalha mais noturno, tenta pegar um pouquinho de sol durante o dia, porque a vitamina D é muito importante. Sem isso eu posso falar isso aqui, né? Mas tá complicado. Que é correto é basicamente ultrajante. Pensar hoje naquilo que é correto é uma afronta à própria ciência. 2 mais 2 não é igual a 4. Pode ser 5, pode ser 6. E aí eu tenho que acreditar, meu irmão. Eu tenho que acreditar que filmaram o pouso, a nave descendo na Lua. Eu tenho que acreditar que alguém estava filmando antes deles descerem. Tenho que acreditar que trouxeram um jeep dentro daquele negócio de papel alumínio. Eu tenho, porque se eu não acreditar, eu sou o bobo da corte. Eu sou o bobo da corte. Né? Alguém com QI mais de 115. E olha que QI básico. Né? Eu tenho que acreditar num cara que tem um QI de 83, que é pior que um chimpanzé. O nível mental das pessoas, qualquer pessoa que for um pouquinho inteligente, ela vai falar assim: peraí, meu irmão, a pergunta principal que destrói qualquer argumento, nem Sergião do foguete, nem ninguém do foguete consegue responder verdadeiramente, eles mentem pra você. A pergunta que destrói qualquer um, cala a boca de qualquer um. Como é possível que as estrelas estejam no mesmo lugar há 3, 4, 5 mil anos? Sendo que nós não vivemos nesse sistema aqui. Nós vivemos nesse sistema em expansão. Ó. Nesse sistema em expansão. Como é que pode você ter um Big Bang, uma grande explosão? A Terra, ela está orbitando ali o Sol, o sistema solar em relação ao eixo do universo, e nós não temos esse sistema que contaram para você nas escolas, é uma mentira. O sistema está assim, ó. O sistema está assim, ó. Ó, e aí é uma expansão. O que é expansão? Você está aumentando o tamanho. Você está ocorrendo uma expansão, esse ponto e esse ponto vão se aumentar. Como é possível que as estrelas estejam no mesmo lugar 3, 4, 5 mil anos? Responda aí. Responda verdadeiramente. Responda aí. Não dá, não tem resposta verdadeira. Não tem uma resposta que seja plausível o suficiente que responda isso. Aí, sabe o que eu acho que é interessante? Sabe o que eu acho que é interessante? As pessoas ficam assim, esse cara deve ter só até a 7ª série. Esse cara não é tadinho dele, não sei o quê. Ou seja, os burros se acham inteligentes. Eu me sinto burro. Eu me sinto burro. Como o próprio Olavo de Carvalho falou, quanto mais conhecimento você tem, mais você se sente solitário, sozinho, burro. É como dizia o princípio básico de Platão. Quanto mais você estuda, mais ignorante você sabe que você é. Isso é verdade, assim, depois que o Humberto foi embora, assim, eu tenho essa questão da solitude, assim, que a gente conversava muito, né? Então, você imagina.
Ele não era só meu marido, né? Ele era meu melhor amigo, né? A pessoa que eu escolhi passar o resto da minha vida. É, eu sei que ele está num bom lugar, eu entendo que ele está com Jesus, né? Não tem coisa melhor na vida que estar com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas a saudade bate, né, gente? É normal. Igual teve um comentário aqui no canal, você falou que não ia falar dele e tal. Mas não tem jeito, o canal é dele, como é que eu não vou falar dele, gente? Ele é fundamental. Se eu estou aqui hoje é por causa dele. Se vocês estão me assistindo hoje é por causa dele, né? Se ele tem o tanto de inscrito que ele tem, é por causa dele, né? Tudo sobre ele, né? Não tem nada, né? Eu tô aqui continuando esse trabalho, mas ele se dá por conta dele, né? Por conta do Humberto. Então vamos continuar. Quanto mais você estuda, sei que era assim. Você começa a estudar, pô, eu achava que a coisa era simples. Quanto mais você estuda, mais complexa a coisa fica. E aí você descobre que você não sabia nada. Você descobre que você não sabia nada. Por isso que a sabedoria, ela faz com que as pessoas se tornem caladas. Quanto mais sábio você é, mais calado você fica. Por quê? Pô, chegou um ponto, cara, que você começou a estudar, você começou a ver que a coisa tá errada, você se cala. Porra, tá tudo errado, tudo errado. Aí, o ignorante não, ele quer ganhar no grito, ele quer errar. Você é trouxa. Então, por exemplo, você pega uma pessoa. Eu me lembro bem, me lembro bem. Na minha época de ignorância, teve um aluno na escola que questionou o professor sobre o formato Parará-Pururu da Terra, né? E aí o professor ficou zombando, eu acabei zombando também, que eu era ignorante. Os caras todo mundo zombando o cara. O cara ele fez o óbvio, ele fez o dever de casa, ele pesquisou tudo. Pô, pera aí, como é que pode? Ah, mas aí você não pode responder coerente, você tem que fazer o quê? Toda vez, toda santa vez que alguém tenta justificar esse formato aqui, toda santa vez que alguém tenta justificar esse formato aqui, é sempre com zombação, é sempre com chacota, é sempre com ignorância, mas nunca, nunca com argumentos. Nunca com argumentos convincentes. Sempre com argumentos errados. Você vê o tempo todo o cara falando, o cara falando, chora, terra para Pururu, coelhinho da Páscoa, planista. Porque tem que estar tendo eclipse. No Texas não está tendo eclipse. Meu irmão, é óbvio, dá pra responder essa pergunta com uma criança de quarta série, cara. É óbvio. É sempre argumentos inválidos. Ela pergunta pros caras se existe, se a força gravitacional, ela curva a água, como que as nuvens não são atraídas? Pergunta, cara, vai lá. Experimenta ver se esses caras vão responder isso aí. Aí eles falam, a gente fala que a água não faz curva, os caras pegam um balão, esfrega na cabeça e bota o balão na torneira, aí a água tá fazendo isso aqui. Aí os caras falam, a água tá fazendo curva. Meu irmão, força centrifugar não é força centrípeta. Entenda isso. Entenda isso. Se você, aí eles vão lá e botam a água num cilindro plástico e começa a rodar o cilindro, começa a fazer isso aqui, aí a água faz isso aqui, ó. Aí os caras, a água faz curva. Meu irmão, a água tá tentando sair do cilindro. Ela tá tentando sair. Tem um acrílico que impede a água de sair. Se não tivesse aquele acrílico, a água já tava rodando pra tudo quanto é lado. Não existe acrílico em volta da Terra, animal. Aí você fala lá, pega a força centrifugar. Fuga. Vai lá, meu irmão, agora pega a centrípeta. Tenta encontrar uma maneira de fazer com que a gravidade puxe a água pra dentro. Tenta, que pra fora você consegue fazer esses experimentos usando os acrílicos, Tenta botar pra dentro. Pega a água e puxa ela pra dentro. Experimenta aí, tô esperando o experimento. Então, hoje, você tem um pensamento empírico, um questionamento. Eu não tô dizendo que eu tô certo, pessoal. Eu posso estar errado. Uma coisa pode ser quadrada, pode ser rosquinha, pode ser o que for. Eu posso estar errado. Agora, você tem um pensamento crítico. Você fala assim, não, eu tenho um pensamento crítico. Eu penso diferente. Aí vira crime, cara. Vira crime. Vale tudo, de menos a verdade. Né? É isso que a gente começa a perceber. Vale tudo. E infelizmente com criança também é muito complicado, porque quando você vive em sociedade, as crianças elas são muito levadas, né? Pelos amiguinhos, pelas pessoas. Às vezes você corrige e aí a criança começa a falar, mas minha mãe é uma chata, só fica me corrigindo, né? O papel do pai e da mãe é fazer isso, né? Corrigir, colocar no caminho. Não é para ser legal, né? A mãe e o pai não tem que ser amiguinho, tem que ser corrigir, tem que pôr limites, né? E acaba que a criança ela é muito influenciada, né, pelos amiguinhos, que a criança ela tem que ter, né, amizade, ela tem que conhecer, tem que brincar, então acaba que você tem que ter convivência, né? E a sociedade é uma sociedade muito eclética, então assim, você vai lidar com todo tipo de gente, né, que concorda com você, que discorda, e aí vai. Se você fala assim, pô, peraí, meu irmão, eu não tô dizendo que eu tô certo, não. Mas você não acha estranho todas as culturas falarem a mesma coisa? Você não acha estranho até o ano de 1940? Até esse ano, meu irmão. Você não acha estranho os caras falarem a mesma coisa? Você não acha estranho que só depois do projeto Paperclip, só depois que o Van Braun foi pra NASA, uma empresa que tem o nome em latim Nitir, você não acha estranho, não? Meu, tu pega a foto dos caras que foram pra lua, os caras tudo tristes, parece um velório. Meu, os caras ganham a Fórmula 1, os caras felizes, chorando, sorrindo, aquele esforço valeu a pena. Tu pega a entrevista coletiva de imprensa dos caras, todo mundo com cara triste, cara. Porque ele sabe que daí estão mentindo. Botaram o outro lá, que foi aquele Armstrong lá, aquele cara que foi pra lua. Falou, você pode jurar que você falou isso, colocando a mão na Bíblia? O cara não quis, velho. Uma coisa assim, se você foi, você jura. Então, basicamente, você começa a perceber, fala, pô, peraí, meu irmão, que BBO que é esse aqui? Sabe por que os caras não querem aceitar esse formato? Sabe por que os caras não querem aceitar? Porque esse formato, ele evidencia uma coisa que ninguém quer aceitar. Deus.
O problema desse formato não é a existência de outros planetas. Existem outros planetas. O problema desse formato não é a ciência. O problema desse formato é que evidencia o criacionismo, evidencia a plena existência de Deus. Pô, peraí, então se tem isso aqui, alguém criou. Quem criou? E por que criou? Aí você vai, quem criou? Deus. Por que criou? Porque os seres humanos precisam provar o seu valor para poder sair daqui. Aí, meu irmão, os caras despertam para a verdade. Tenta fazer em Terra, Pararapuru, Coelhinho da Páscoa, planista. Tenta pegar esse cara e fazer ele assistir novela. Tenta pegar esse cara e fazer ele assistir jogo de futebol. Tenta colocar esse cara pra ver live de NPC. Não vai, né, cara? Não vai. Tenta convencer esse cara que o governo é uma coisa boa. Não dá, né? Parece que quando o cara desperta, o cara não volta atrás. Então esse é o grande medo de gerar uma sabedoria, fazer com que os caras despertem, velho. Não tô dizendo que eu tô certo, eu posso estar errado. Eu não vim aqui bater um martelo. Mas o medo é esse, cara. O medo é esse, pô. Você chega lá e fala, pô, peraí. Então toda essa história de extraterrestre era demônios? Pô, então toda essa história de discos voadores, na verdade, são os híbridos criados pelos anjos? Quer dizer que esses Anunnakis, então, são esses extraterrestres, então, era a criação dos anjos em Gênesis 6? A coisa começa a cair a ficha de um jeito que você não volta mais atrás. Então, o BO da coisa, o ápice da coisa, não é simplesmente você que, ai meu Deus, não posso saber a verdade. É que a verdade, ela é libertadora. A verdade, ela é libertadora, cara. Ela é libertadora. Quando você descobre a existência de Deus, meu irmão, não tem volta, não tem volta. Não, você já tem um filme, eu não sei se o filme chama O Silêncio. Eu não me lembro o nome do filme, eu vou lembrar, mas não é O Silêncio, não. O Silêncio é um filme feito pela Netflix, assim, foi bem divulgado pela Netflix no começo, muito bom, né? Mas que fala sobre a perseguição dos cristãos. Só que assim, tem um outro filme, eu não vou lembrar, que é o filme da Idade das Trevas. A Idade Medieval, quando perseguiam os cristãos. Eles acreditavam que o cristão trazia a peste negra. Eu não lembro o nome desse filme, cara, não lembro o nome desse filme. Mas uma coisa desse filme tá certa, uma coisa desse filme tá certa. Eles degolavam, né? Eu vou falar assim pra ficar mais fácil. Eles, faziam isso aqui, você nega a Jesus que você vai ser solto, você vai ser liberto. Nega a Jesus. Aí o cara fala assim, eu não vou negar. Aí o cara sofre e morre com Jesus. Aí tem um outro cara que nega. Não, eu vou negar. Aí o cara vai lá e nega. Eu não nego, cara. Ele vai lá e nega. Aí esse cara anda tipo uns 200 metros, quando já não dá mais pra escutar o grito, ele pega o cara e enforca o cara. Por quê? Por que eles enforcam? Uma vez que você descobriu a verdade, não volta atrás, cara. Não volta atrás. As pessoas que forem cristãs e negarem a Jesus, elas não vão ter vida na terra. Não vão ter. Assim que você fala assim, o cara fala assim, o cara negou lá. Ele vai sair para uma sala, E quando ninguém conseguir escutar, eles vão degolar o cara. Por quê? Porque eles sabem que aquele cara que negou, ele vai voltar atrás. Meu, é só olhar a história de Pedro. Pedro negou a Jesus. Pedro se arrependeu. O ser humano é assim. Os seres humanos que negarem a Jesus, ainda que neguem, eles vão se arrepender e vão voltar para o Messias. Eles vão se arrepender. Então, o diabo sabe disso. Mas aí que tá a questão, né? Suponha que a pessoa negou Jesus, né? E a minha cabeça tá, não sei o que tá acontecendo. Eu acho que vou ter que tomar uns negócios aí, que eu não posso nem falar. Mas essa questão de negar o Cristo, né, gente, é muito pesado, né? Porque é um preço que você paga, né? Porque, né, do mesmo modo que você negar, ele vai te negar também. E imagina você ter a ausência total do Senhor, né? Que lá eu acredito assim, né? Lá no inferno é a ausência total do Senhor Jesus Cristo. E eu penso muito no Humberto, naquela passagem de Lázaro, que Lázaro era um homem humilde, né? E ele comia as sobras do rico, e o rico não queria dar comida para ele, né? Era mesquinho, né? Então, ele pega, né? E o rico morre, e Lázaro também. E aí Lázaro vai para o céu e o rico vai pro inferno, né? E aí ele, mas deixa eu voltar para avisar os meus parentes. Mas aí Jesus, né, é falado que eles não acreditaram nem na ressurreição, né, no homem que ressuscitou, né? Em Jesus Cristo que ressuscitou. Então, assim, eu fico pensando, né? Será que o Humberto fica assim? Não sei, eu penso muito nele nisso. Será que ele fica, eu queria tanto voltar para avisar as pessoas? Não sei, passa tanta coisa na cabeça da gente, né? Quando nós perdemos alguém, é muito confuso, tudo muito confuso, né? Isso, já sabe tão bem que o ser humano vai se arrepender que negou a Deus vai voltar atrás, que ele não dá chance. Então o cara que negar, ele vai, não, beleza, você tá livre e tal, você aqui come a comidinha aqui, toma um Schweppes aqui, alguma coisa, aí vai levar o cara, meu, vai levar o cara. E aí sabe o que vai acontecer? Vai levar o cara. E aí quando levar o cara, numa sala mais longe, zerada, vão lá e dão cabo no cara.
Por isso que naquele filme lá da Idade das Trevas, o cara fala assim, ó, não nega, eles vão te matar do mesmo, já tá morto. Você já tá morto, meu irmão. Não tem essa história. Se você negar, eles vão te pegar do mesmo jeito. Aí o cara jovem lá fica com medo, não. Aí vem a bruxa e falou assim, não, se você negar, você vai ser livre, nós vamos te dar comida, te dar água, e você vai poder andar livremente, você vai poder voltar pra sua família. O cara falou, meu irmão, você já tá morto. Não nega não. Aí o cara no final nega, velho. Aí eles arrumam um cara todo pomposo, o cara todo feliz. Quando o cara vai embora, ele some, um monte de cara atrás dele pega ele e vai lá e enforca o cara. Então é isso que você tem que entender. A verdade é libertadora, cara. O medo dos caras é de descobrir a verdade. Porque tu chega por exemplo, nessa história, a verdade, deixa eu voltar o foco aqui. Meu, é o medo de descobrir a verdade. Se você fala que tá dentro de um joguinho de simulação de computador, ninguém tá nem aí, meu irmão. Se você falar que você é a criação de um pato peidou, esse peido virou gases que viraram nebulosas em escala atômica, essas nebulosas criaram o Big Bang e outras criações, e você é parte de uma explosão de um pato. Meu, se todo mundo falar, você ganha até o prêmio Nobel, ó, o cara provou que nós estamos dentro do peito de um pato. Todo mundo bate um pau. Agora fala, experimenta falar aquilo que você ia falar há 6 mil anos. Se você falar hoje que o homem é homem, mulher é mulher, você vai ver que você vai parar, meu irmão. Você pode pegar até cadeia. Se você falar hoje que o homem é homem, mulher é mulher, você pode pegar até cadeia, cara. Vale tudo de menos a verdade. Então, qual é o pensamento coletivo que eu vou dizer pra vocês aqui? Vou falar a minha opinião. Eu não sei o formato da Terra até hoje, cara. Por que eu não sei o formato da Terra? Eu vou te explicar. Porque a Terra, ela tá. Não é a Terra, é o relógio Cronos. Ele tá reduzindo de tamanho. O tempo todo a Terra tá reduzindo de tamanho. Você pega a era de Urbano Monte, a Terra tinha um dobro de tamanho. Hoje a Terra tem metade. Então o que acontece? E pega o mapa budista, a Terra tinha 4 vezes o tamanho e hoje ela tá um quarto do tamanho. Então o que acontece? Pela história de registros antigos, o eixo da Terra está diminuindo, né? O nosso perímetro de vivência está diminuindo e o tamanho do ser humano também está diminuindo. Então o que acontece? A Terra está diminuindo de tamanho, tá diminuindo de tamanho. Logo, se a Terra está diminuindo de tamanho, a presunção principal maíltica é que a Terra seja maior. Se ela está diminuindo, isso significa que a Terra é maior. Se a gente levar em consideração desde a criação da Terra, pode ser que a Terra tenha 16, 17 mil vezes o tamanho que ela tem hoje. Sem brincadeira. É só você fazer uma tração, uma métrica que você vai entender. Então, basicamente, considerando que a Terra seja muito grande, ela pode ter um formato avassalador e inacreditável. Pode ser que tenha um valor. Agora, a pergunta que fica é, meu irmão, como isso é possível? Né? Agora, a pergunta que fica é, e ainda existem outras terras. Isso que ainda gera uma forte que existem sim outros continentes, mas também existem outras terras. Aí começa a entrar numa questão de você falar, pô, peraí, e isso que comporta todos os planetas? Como é que é o nome disso que comporta todos os planetas? E qual é o formato disso? Então, nós não sabíamos, cara, eu não faço ideia. Tudo que nós temos de informação está dentro do acrílico. A gente presume a coisa através desse domo, a gente não consegue ir para fora. Então, por isso que eu não sei o formato, cara. Eu aqui, através de Sócrates, de Platão, de Epicuro, pelo menos, eu penso da seguinte maneira. É um pensamento crítico. Eu não sei a verdade. Busco encontrar a verdade, mas eu ainda desconheço a verdade. Não acredito no que o povo acredita, sei que tem alguma coisa errada, mas eu desconheço a verdade. Não sou capaz em vida de poder investigar esse assunto a ponto de saber a verdade. Porém, eu sei que tem alguma coisa errada por trás disso. Logo, a minha presunção é que eu vou acreditar mais na história que foi cativada por mais de 6 mil anos. Aí eu vou presumir esse ponto. Mas eu não tenho como comprovar. Então, eu falo aquela questão. Logo, eu fico em silêncio, porque se eu não sei a verdade, eu fico em silêncio. Mas sair acreditando porque alguém me disse, eu não vou fazer, meu irmão. Então, isso que é importante. O pensamento empírico é esse. Questionar. Você não precisa levantar a bandeira. Ah, eu sou tal coisa. Ah, eu acredito em tal coisa. Você não precisa levantar a bandeira de nada, meu irmão. Você não precisa responder nada. Você não precisa ter opinião brasileira que dá pitaco em tudo. Não dê pitaco em nada. É assim que eu afirmo pra você. Não dê pitaco em nada. Se você não sabe, não fale. Não, eu não sei, cara. Francamente, eu não sei. Eu tenho alguns questionamentos que são plausíveis, mas eu não sei. Não sei o formato. Porque tem muita coisa por trás aí e eu não sei. Pronto, acabou o fim da discussão. Agora, o problema, como dizia o Olavo de Carvalho, o jovem de hoje em dia, ele quer dar pitaco em tudo. Ele quer opinar tudo. Ele quer opinar. O tempo todo, o jovem de hoje em dia, ele quer se tornar especialista. Ele quer se tornar especialista num assunto. Ah, eu me tornei especialista em tal coisa. Meu irmão, não faça isso. Não tem que ser assim, tá bom? Bom, esse é o meu pensamento, né? Certo ou errado é aquilo que eu falo. Eu não sei, não tem como eu descobrir, mas eu tenho o meu ceticismo perante aquilo que me apresentam. Eu tenho o meu ceticismo, baseado na história da humanidade, nas culturas antigas. Porém, eu não tenho como comprovar. Logo, eu não tenho uma opinião formada sobre esse assunto. Mas eu não sou marido que vai causar que vai acreditando em tudo. Então é mais ou menos esse pensamento. Essa é a herança que eu deixo para os meus filhos, que eu deixo para os meus alunos, e principalmente para você que assiste o meu canal aqui, tá? Não tome partido de nada. Não tome partido de nada. Se você não sabe, não afirma. Fala, não sei, eu tenho um questionamento. Melhor do que você sair afirmando a coisa que você não sabe. Tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz. Existência de Deus. Então, gente, a conclusão que nós chegamos, né, desse vídeo, que o Humberto ele analisou, né, todas essas imagens, essa linha do tempo, vamos dizer assim, né? Então ele tinha essa teoria, né, do domo, da Terra, né? Eu não posso falar muita coisa porque eu tô aprendendo ainda, né, a falar essa questão do Parará Pururu do Humberto. Mas é isso, eu acho que é importante nós questionarmos sim as coisas, né? Não sair aceitando tudo também. Só porque é igual esse morango do amor, né? Não sair comendo, não sair só porque alguma influência, alguém colocou para nós, né? Que sempre tem alguma coisa por trás disso. Mas é isso. Muito obrigada por tudo. Fiquem na paz.